Todo final de ano, uma cidade pequena na Cisjordânia se torna o centro das atenções do mundo: Belém. Isso porque, segundo a Bíblia, o Filho de Deus teria nascido lá depois do anjo Gabriel avisar uma mulher simples de aldeia, Maria, que ela seria a mãe do Messias prometido. Os judeus aguardavam por séculos a chegada de alguém que os salvassem da escravidão imposta pelos impérios e os dirigissem para formarem um povo forte. Por isso, as expectativas sobre quem é o Messias Salvador são diferentes entre as narrativas do Antigo Testamento e a esperança concretizada nos Evangelhos e no Novo Testamento. Quem explica é o professor de Sagrada Escritura da Faculdade Católica de Pouso Alegre, Padre Dirley Abércio da Rosa. Os Evangelhos e a Bíblia mencionam a vinda do Filho de Deus, o Salvador, de forma diferente, não é? No Antigo Testamento, os profetas falavam de um Salvador, de alguém que viria da parte de Deus. Só que isso foi, digamos assim, alimentando na consciência das pessoas ideias um tanto particular, né? Cada grupo imaginava o Salvador, o Redentor, um pouco a seu modo. Alguns como um guerreiro que ia libertar Israel do poder romano, outros como um grande renovador da religião, outros que ia separar então os puros dos impuros, ou pecadores daqueles justos, e assim por diante, né? Maria e José estavam em Belém para se registrarem no recenseamento. A viagem até Belém foi devido a um censo que o imperador romano César Augusto impôs para todos os judeus. A cidade estava lotada. Os pais do menino não encontraram lugar algum para ficarem, e Maria estava nos dias de dar à luz. Foi quando Jesus, o Filho de Deus, nasceu no meio de animais. Esta é uma grande novidade do cristianismo em relação a outras religiões. Deus se encarnou, se fez homem, conforme explica Padre Dirley. O fato, então, de Deus, Ele mesmo, ter tomado a iniciativa de se encarnar na nossa realidade, isso já tem uma grande novidade, né? As religiões, de uma forma geral, elas propõem sempre passos tão grandes e significativos para a pessoa alcançar, então, a salvação, uma redenção. E a nossa religião cristã, Deus mesmo se fez um de nós, né? Se encarnou na nossa realidade humana. São João, no início do seu evangelho, ele fala que Jesus se encarnou na carne, né? Nessa realidade mais frágil, mais aberta, assim, a questão das tentações, mais fácil de cair em pecado. Então ele assume a nossa realidade humana da parte mais frágil. E ao fazer isso, ele mostra que Deus assim, né, tem muita esperança em relação a nós, né, em relação à humanidade. Então essa salvação já começa a acontecer já na encarnação, assumindo a realidade humana. Depois isso vai se concretizando aos poucos, com o testemunho, o ensinamento de Jesus, e tem seu ponto alto, seu ponto máximo na cruz, né, com a sua redenção realmente. Ao invés de sacrificar pessoas, sacrificar outros, o próprio Jesus se põe então no sacrifício, ele se coloca no sacrifício e nos salva. Então tudo isso começa com a encarnação. É um Deus que assume a nossa humanidade, a nossa realidade humana, né? O Natal de 2023 marca o aniversário de 800 anos da criação do primeiro presépio, um cenário feito por São Francisco de Assis em 1223 para mostrar como foram as circunstâncias do nascimento do menino Jesus. A tradição de montar o presépio persiste até hoje nas casas dos católicos. Simplicidade, despojamento, singeleza e pequenez mostram qual é o semblante de Deus revelado pelo menino Jesus no presépio de Belém, mas também nos presépios atuais. É o que destaca Padre Dirley. A circunstância do nascimento de Jesus revela muita coisa para nós cristãos, né? Um rosto diferente, traços diferentes de Deus. O presépio nos encanta e ao mesmo tempo nos fascina. O
presépio vê na simplicidade, a singeleza. Deus que é o maior se faz tão tênero na face de uma criança. O Deus forte cantado nos Salmos, no Antigo Testamento, se mostra dependente do cuidado de um pai, de uma mãe, de uma família, de um casal. Então esse rosto bonito de Deus, nosso Deus já não é mais para temer, mas para amar, para se aproximar com carinho. É muito bonito isso da parte de Deus. Deus pode tudo e poderia ter vindo já pronto, um homem feito, mas não assumiria a nossa realidade humana. E passou por tudo que muitas e muitas famílias passam: a ausência, a falta, os perigos, os riscos. Então é um Deus que assume não só a realidade de uma família, mas a realidade de tantos e tantos irmãos e irmãs que passam essa dificuldade. Se as divindades até então conhecidas eram distantes das pessoas pelo poder exercido sobre elas, a divindade de Jesus mostrou-se diferente. Serviço e acolhimento de todas as pessoas, sem discriminação. Ao vir numa forma de uma criança nascer como um menino, é um Deus que é acessível a todos. Todos podem se aproximar dele, né? Todos podem ter uma relação aberta. E isso a gente vai ver ao longo da vida de Jesus. Não é? Ele fez questão de estar longe de todas as estruturas que na época eram conhecidas, né? Estruturas do poder romano, estruturas religiosas, para estar no meio das pessoas, né? A novidade trazida por Jesus, que nasce o cristianismo, é essa relação humana, pessoal. Jesus faz questão tantas e tantas vezes de nos lembrar que cada pessoa é importante. Não os rótulos, os títulos, rico, pobre, pecador. Não, cada pessoa, o seu problema, o seu drama, a sua dificuldade. E Jesus nunca deixou alguém ir embora sem oferecer algo grande para aquela pessoa, uma bênção, um abraço, uma cura, um exorcismo, livrar a pessoa do mal. Então é um Deus preocupado com cada pessoa humana, com cada drama ligado à vida humana. Então essa encarnação que a gente lembra no Natal, ela foi para valer, não foi um faz de conta, não é? Para se encarnar, Deus escolheu uma cidadezinha sem expressão e de menor importância. Até a escolha de Belém para o nascimento do Filho de Deus tem um significado, segundo explica Padre Dirley. É interessante que Nazaré nunca é citada no Antigo Testamento. Ela não é lembrada. Era uma cidadezinha insignificante. Lá não tem ninguém ligado aos profetas, ou a linha sacerdotal, ou então alguém da realeza, da monarquia, nada disso. Nazaré era uma simples cidadezinha, uma vilazinha sem nenhum valor praticamente histórico ou de importância. Mas isso é de propósito, se a gente pode assim dizer. Deus quer se livrar de todos esses rótulos, essas coisas humanas, para nos oferecer uma relação de proximidade sem obstáculos. Se ele nascesse numa cidade importante, né, claro, a mais importante era Jerusalém, ou então que fosse naquela região, Cafarnaum, outros poderiam falar, mas é uma cidade importante, ou então é um local para poucos. Não, já tudo começa na simplicidade. A história da salvação humana não acontece num templo, nem entre os sacerdotes, nem dos mais poderosos, nem entre aqueles que tinham grande influência na sociedade, mas um casal, Maria e José, numa cidadezinha perdida lá na Galileia. Né? Então tudo isso é significativo. E tudo na vida de Jesus é passageiro. Então a cidade, Belém, que ele nasce, não era a cidade dos seus pais que eles residiam, né? Não tinha lugar para ele nascer. E depois também ele vai morrer numa cruz e ser sepultado, colocado num túmulo que não era dele. Uma pessoa desprendida das coisas do mundo para ser 100% livre para se relacionar com as pessoas. De acordo com o professor de Sagrada Escritura da Faculdade Católica de Pouso Alegre, os cristãos têm uma missão importante neste Natal: recuperar a simplicidade e a pequenez do menino Jesus na vida de cada um. Mas nós devemos ser o Natal de Jesus.
Nós devemos mostrar para as pessoas esse novo, recordar esse grande momento novo de Deus que vem ao nosso encontro, está do nosso lado, nos acompanha, faz parte da nossa história, está conosco, é um Deus sempre conosco. As coisas externas, elas não devem obscurecer, ofuscar, fazer sombra nesses momentos tão importantes. Que o nosso Natal não se limite só a essas coisas externas, que o mundo sabe aproveitar para ganhar dinheiro, e nós devemos ir muito além. Que a gente seja esse novo, na simplicidade, na humildade e na pequenez, que nós aprendemos então com o Natal de Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, ó Jesus, Deus da luz, Deus da luz, com afável, quão afável é o teu coração, que quisestes nascer nosso irmão, e a nós todos salvar.